Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero bater um papo reto com vocês sobre um tema que é bem difícil de falar, que mexe com muitas pessoas, tanto com homens quanto com mulheres, mas é preciso falar sobre isso. É sobre um aprendizado que eu tive na minha vida. A gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa talvez mudar a nossa cabeça com relação a isso. Essa fala é de um lugar de uma mulher que foi abusada sexualmente na infância durante muitos anos, que sofreu com diversas consequências desse abuso na vida, até os 33 anos de idade, reviveu esse abuso de inúmeras formas, passou por diversas situações dolorosas sem saber e vivia fugindo da dor. Que passou 8 anos, não é um dia, não é um mês, tratando as consequências desse abuso sexual. São 8 anos, gente. Você tem noção do que é você passar 8 anos tendo que fazer terapia, estudar, meditar para poder curar de um trauma desse tamanho? É muito sério isso. E esses abusos, eles são muito comuns. A gente vive vendo isso nas notícias, a gente vive vendo a repetição dessa história nas notícias. Mas do meu ponto de vista, depois de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, eu já senti muita raiva dos homens, eu já senti muito ódio dos homens, eu confesso para vocês. E eu projetava isso em todos os homens, até eu descobrir que a minha raiva, que o meu ódio era do abusador. Não tinha nada a ver com os outros homens, mas a gente sabe que isso acontece e que isso se repete na vida. Eu comi o pão que o diabo amassou. Eu passei 8 anos passando por situações extremamente dolorosas. O que eu senti, o que eu vivi, ninguém tem ideia do que é isso. E eu, literalmente, é como se eu tivesse ralado a cara no asfalto. Eu gosto de usar essa simbologia. De tanta dor que eu senti, de tanta questão que eu senti, eu cheguei à conclusão que não é o ódio, não é a raiva que vai resolver esse problema, que é um problema que no primeiro momento era só meu, mas que eu vejo que ele é um problema social. O dia que eu entendi que o ódio, que a raiva, que o rancor, que a mágoa que eu sentia estava me levando a me adoecer, a ter depressão, a ter pânico, a me sentir cada vez pior comigo mesmo, estava me levando mais para a morte do que para a vida. Eu entendi que eu precisava perdoar, que eu precisava aceitar essa história, que eu precisava buscar amor, que eu precisava buscar respeito, que eu precisava buscar aceitação, que não é o ódio que resolve esse problema, que não é o ódio dos homens, não é o ódio que os homens sentem das mulheres, que um homem que faz uma coisa dessa com uma mulher, que estupra, que mata, que desrespeita, ele também pode carregar inconscientemente muita raiva e muito ódio desse feminino, sem saber, porque uma pessoa que ama e uma pessoa que respeita não faz isso com outra pessoa. E eu entendi dentro de mim, dentro da minha história, que era o amor, que era o respeito por esse masculino, por esses homens, que era a aceitação dessa história dentro de mim, que iria me levar para um lugar de mais saúde na minha vida, de mais alegria, de mais satisfação pessoal. Claro que eu precisei colocar toda essa raiva, toda essa mágoa e todo esse ódio para fora, mas isso foi feito dentro de um set terapêutico. Isso foi feito em processos terapêuticos, não eu indo lá e xingando a pessoa e despejando ódio pelo mundo e despejando raiva e rancor pelo mundo. Pelo contrário, eu peguei tudo isso e transformei em algo construtivo e transformei em amor e transformei em respeito por mim mesma em primeiro lugar. Eu me perdoei, eu aceitei a minha história e, consequentemente, eu entendi que eu precisava aprender a respeitar esses homens. E na minha vida eu comecei a ser muito respeitada pelos homens, pelo masculino. Hoje eu trabalho num ambiente majoritariamente masculino e eu me sinto muito respeitada lá, tanto o meu trabalho como mulher, quanto as minhas ideias, elas são muito respeitadas porque eu também aprendi a respeitar esse masculino. Por mais que eu tenha vivido uma história de muita dor, por mais que eu tivesse todos os motivos para sentir muito ódio, e eu senti. Eu demorei 8 anos, eu passei muito tempo para entender isso e eu aprendi essa lição. E eu estou aqui para deixar essa mensagem para vocês, que não é a repetição desse ódio desses homens
que vai resolver esse problema, que vai resolver essa história. Você pode ir para a terapia e resolver esse ódio, essa raiva. Dentro de você, acolha esse sentimento. Permita sentir isso, porque dói mesmo, porque dá raiva mesmo. Mas não despejando isso pelo mundo e brigando e criando guerra e conflito entre homens e mulheres. Não é a guerra, isso vai gerar mais guerra, isso vai gerar mais conflito. Se você é mulher, se você tem um filho homem e você fala para ele que todos os homens são ruins e você fala para ele que todos os homens são pessoas péssimas, esse menino vai crescer com essa ideia na cabeça de que ele é ruim, de que homem é ruim, que você não ama esse filho porque homem é ruim. Se você não ama os homens, ele é homem, então provavelmente você também não ama esse homem. Olha a bola de neve que isso vai gerando na vida. E se você tem uma filha também, fica propagando essa mensagem de ódio, propagando essa mensagem de desrespeito do masculino. Uma coisa é você se defender, você se posicionar, porque de fato existem muitas pessoas maldosas no mundo, existem muitos abusadores, existe muita situação muito difícil. Ensina seus filhos a se defenderem, a ser quem são, a desenvolver autonomia, a se posicionar quando querem, mas não a sentir ódio, a sentir raiva, a sentir rancor, porque isso leva a gente para adoecimento, para menos, para, enfim, para se destruir, para destruir o mundo. E isso não é bacana. Isso não... E você aí que é homem, você acha mesmo que a culpa é da mulher de ser estuprada, de ser assassinada, porque estava viajando sozinha, porque estava bêbada, porque estava usando a roupa tal? Você acha mesmo hoje, em 2024, que a culpa é da mulher? Você precisa rever os seus conceitos. Você tem uma filha, você reprime a sua filha, você não deixa a sua filha sair de casa porque ela é mulher, porque ela não pode. Se você tem um filho, você ensina para o seu filho continuar tratando as mulheres dessa forma. Isso aí é o que veio lá dos nossos avós. A gente precisa se atualizar, a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer, a gente precisa repensar essas ideias. Não faz bem para ninguém, nem individualmente, nem coletivamente. Eu aprendi isso, gente, a duras penas. Como eu falei para vocês, eu comi o pão que o diabo amassou e eu aprendi essa lição. E eu tô aqui para deixar essa mensagem para vocês. Não é o ódio que resolve esse problema. Sofri muito para entender isso. Eu passei por coisas muito dolorosas na minha vida. Eu aprendi essa lição. E hoje a minha vida está caminhando para um lugar de muito mais leveza, de muito mais amor. Isso dentro de mim. Todo esse processo aconteceu dentro de mim. E eu me sinto numa responsabilidade de trazer essa mensagem aqui para vocês refletirem sobre isso. Muitas pessoas podem falar, mas a gente foi criado assim, mas a vida é assim, a gente tem que educar dessa forma, porque veio lá dos meus pais, veio dos meus avós, dos meus bisavós. Gente, eu entendo isso. Porque isso foi passado de geração para geração, eu entendo, mas nós como adultos que somos, nós podemos repensar essa história, refletir sobre isso, como é que a gente pode trazer mais amor, mais respeito nessas relações e educar os nossos filhos dessa forma. Porque se você for parar para pensar, o meu avô nasceu em 1908, literalmente, eu estou falando da realidade. O meu avô, que é o mais velho de todos, nasceu em 1908. Nós estamos em 2024, como que eu vou aplicar, como que eu vou viver com uma cabeça em 2024 da mesma pessoa que nasceu em 1908? Não tem condições, não tem como. A gente precisa se atualizar, a gente precisa rever os nossos conceitos, as nossas crenças, as nossas atitudes. Não é porque veio de lá que a gente tem que reaplicar esse comportamento, esses valores, essas crenças. Não é porque veio deles. A gente pode melhorar, a tecnologia evoluiu tanto. Nós, humanos, também podemos evoluir. Agradeça aí por tudo que seus avós viveram na vida deles, por tudo que eles passaram para os seus pais. Agradeça seus pais por tudo que eles viveram, por tudo que eles passaram para vocês. Mas vocês podem pensar de um jeito diferente. Vocês não precisam continuar reaplicando as mesmas crenças, os mesmos valores, as mesmas ideias que foram propagadas lá atrás. Porque o mundo mudou. E se a gente não começar a mudar, a gente vai continuar propagando dor e ressentimento e mágoa e ódio entre homens e mulheres
pela humanidade, pelo resto, sei lá até quando. Os nossos filhos, os nossos netos continuarão sofrendo com as mesmas consequências que a gente sofre hoje. A gente pode mudar essa história. A gente precisa repensar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vê como certo e como errado. Será que realmente é questionar isso? Será que na atualidade a mesma coisa que foi aplicado lá em 1908 aplica hoje? O mundo mudou, gente. Vamos mudar junto com o mundo. Vamos melhorar, vamos evoluir e vamos crescer. Nós temos muito a crescer e a evoluir enquanto seres humanos que estamos aqui nesse planeta.